Bom dia, bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Nós estamos vendo que o Estevão está aqui querendo aparecer. Vem cá, filho, vem. Ele quer aparecer também. Dá bom dia pro Bom povo. dia! Esse é o Estevão, nosso filho caçula. Eu acabei de acordar. Acabou de acordar. Muito bem, nós vamos para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre como o aprendizado de curar as feridas do seu casamento. Quando eu estava pensando no negócio de feridas, né, do casamento, a gente cuida de muitos casais feridos, pessoas que estão com algum tipo de ferida emocional, espiritual, alguma ferida causada pelo relacionamento conjugal que não está bem. A pessoa foi ferida pelo seu cônjuge. Já é difícil quando nós somos feridos por pessoas fora do nosso casamento, fora do nosso convívio. Fica mais difícil ainda, fica mais complicado a gente ser ferido por alguém que a gente ama, por alguém que a gente quer bem, não é? E essa ferida é difícil de estancar. Eu pensei naquele texto de Jesus, do bom samaritano, que Jesus conta a parábola que o bom samaritano, ele foi até o homem que estava ferido e estava quase morto, e esse samaritano fez o processo de começar a cura, sarar as feridas daquele homem que estava ferido no meio do caminho. O processo de sarar feridas do casamento é o mesmo processo de você sarar uma ferida que o seu filho, por exemplo, tem. O Estevão, esse que apareceu aqui no começo da live, ele é mestre em ter feridas, né? Estevão é bem ativo, bem ativo. Machucado. Machucado. E de vez em quando ele tem algum machucado aí, alguma ferida que ele fez nas correrias dele aí, pelo quintal, pelas ruas, e volta sempre, né, das brincadeiras dele com algum ferimento. E aí a gente precisa curar isso. E aproveitando esse processo de cura das feridas, nós vamos falar sobre como curar as feridas do seu casamento. Logicamente que quem traz a cura é Deus, né? Deus é o dono da cura, mas existe uma parte nossa dentro desse processo, que é um processo divino, é um processo de Deus. Existe uma parte humana e que nós precisamos fazer a nossa parte também, tá bom? E é justamente sobre a nossa parte que nós iremos falar agora sobre curar as feridas. A primeira coisa, quando existe um ferimento, é a chamada asepsia, né? Eu vou lavar o local. A pessoa fala para lavar com água corrente, né? Alguns usam Água e sabão. água e sabão, água oxigenada, né? Não se usa mais. Não se usa mais. Água e sabão. Água e sabão. Então, para lavar, precisa lavar, né? Fazer essa asepsia para curar a ferida. Da mesma forma, nós precisamos fazer uma asepsia, você precisa fazer uma asepsia para curar a ferida do seu casamento. E a asepsia da ferida do casamento é a verdade. A verdade é o grande processo de asepsia. Não dá para ficar passando panos quentes, encobrindo a ferida. Não dá para você ficar fazendo assim que não existe. A asepsia da ferida do casamento é a verdade, é expor o problema, é expor a ferida, para poder lavar mesmo essa ferida, tá bom? É preciso fazer isso. O autor bíblico, ele fala sobre essa verdade. Provérbios capítulo 12, no verso 19.
Olha o que diz Provérbios 12, 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, o lábio veraz é o lábio que fala a verdade, não é? Para você curar a ferida do seu casamento, para a ferida do seu casamento, ela começar o processo de cura, é preciso que haja verdade, que as coisas sejam expostas de verdade. É preciso agir, falar com sinceridade. Não dá para ficar contando metade da verdade. Senão essa ferida, ela nunca vai ser sarada, ela nunca vai ser limpa, ela nunca vai ser lavada. Não é? Nós conhecemos muitos casais feridos um pelo outro, mas que não lidam com a verdade. Ficam sempre encobrindo, sempre dizendo meias palavras, meia verdade, ou empurrando para debaixo do tapete como se não existisse. Nós certa vez cuidamos de um casal em que a mulher, a esposa, ela fazia questão de empurrar as coisas para debaixo do tapete, para fingir que não existia, que eles não brigavam, fingir que eles não discutiam, fingir que eles não tinham problemas no seu relacionamento. Então ela ficava empurrando para debaixo do tapete, para tapar mesmo o sol com a peneira, como dizem. Não faça isso, lide com a verdade. A ferida existe, houve a mágoa, houve esse prejuízo, é preciso lidar com isso de verdade. Muitas pessoas fingem que não estão acontecendo nada, muitas vezes por orgulho, às vezes por vergonha, e talvez a vergonha seja por orgulho, né? Como que eu, um cristão há tanto tempo, uma cristã há tanto tempo, e não tô com problemas no meu casamento, né? Isso é falta de entendimento, falta de conhecimento, porque todos temos conflitos no casamento. Todos precisamos lidar com diferenças e conflitos no casamento. Então, não é pecado estar com problemas no casamento. Nós precisamos ser humildes e procurar ajuda e admitir que precisamos de ajuda, que não estamos sabendo lidar com aquilo e pedir ajuda, né? Estar de coração aberto e humilde para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Uma das pessoas que nós acompanhamos, um dos casais que nós acompanhamos e um dos cônjuges, né, agia dessa forma de dizer que estava tudo bem, o outro em outros momentos chegava e falava, o marido chegava para o Marcos e falava que não estava tudo bem, que tudo aquilo que a esposa havia falado não era verdade, que não estava tudo bem e que as coisas não estavam boas. E isso, esse colocar panos quentes, levou a um divórcio, levou a adultério e depois sem arrependimento, porque tinha realmente escolhido terminar o casamento. Não foi um adultério, apenas uma traição, foi uma escolha de abandono do lar, pela parte daquele que sempre reconheceu que havia um problema. Que havia um problema. Uma ferida. A esposa, ela não queria admitir que a ferida existia. E se ela não admite, ela não faz a asepsia, ela não limpa, não lava, né? Não faz asepsia para poder botar o remédio. Então, como ela não lavava, não limpava, a ferida ficava cada vez maior. Não cuidou, né? Não cuidou. Olha o que o salmista diz aqui, Salmo 32, de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade
do meu pecado. Tá vendo o salmista? Ele falando assim, enquanto eu estava calado, enquanto eu calei isso aqui, coloquei panos quentes, tentei tapar o sol com a peneira, não tinha cura. E a ferida ia só aumentando, os meus ossos envelhecendo. Mas quando eu confessei, quando eu expus, coloquei a verdade no negócio, aí ele diz, eu fui perdoado, o Senhor perdoou a minha iniquidade. É preciso, então a primeira coisa para se curar a ferida do casamento é fazer a asepsia, lavar a ferida. Lavar com o quê? A verdade. Exponha a verdade. E essa exposição da verdade não é apenas com seu cônjuge ou com alguém que vocês entenderam a direção de Deus, ser a pessoa certa para ajudar vocês. Não só um conselheiro bíblico ou a verdade dita um para o outro, de que as coisas não estão bem ou aquela situação precisa-se de ajuda para ser resolvida, para evitar conflitos, ou mesmo quando o conflito já está instalado e vocês vão pedir juntos ajuda para alguém que vocês entendem que é a pessoa certa, né, diante da palavra de Deus. Essa verdade precisa ser admitida também pela pessoa que está vivendo o conflito. Como eu disse na live de ontem, abrindo um parênteses, lembre-se que pecadores disseram sim um para o outro. Não importa quem nós sejamos, não importa que posição nós ocupemos, né? O Marcos é pastor, eu sou esposa de pastor e nós vivemos para o ministério. Nós vivemos estudando a Bíblia, nos alimentando da Bíblia e ensinando outros